o mínimo. Qual que é o mínimo desse vetor, gente? 3. Vocês não tiverem que rodar nenhum algoritmo sofisticado, né? Como já está ordenado, é só devolver o cara da posição 0. Se fosse o máximo, devolver o cara da posição n-1. Qual que é a eficiência desse algoritmo? O de 1, né? Só o cálculo da posição e devolver ela. E o predecessor? O predecessor, lembrando a definição, eu passo a chave e eu quero saber o cara que está logo antes dele, né? O maior elemento que é menor do que ele. Se eu passar 3, ou se eu passar 1? Eu passo a chave, não o índice. Eu passo a chave, né? Até porque o índice é uma característica do vetor, né? E o log de n também. É exatamente o caso em que eu vou precisar da busca binária também, né? Para achar o predecessor, eu faço uma busca binária, localizo o cara que eu quero e vejo quem está logo atrás dele. Tá? Então daí é tipo uma busca, só que eu não devolvo o cara que eu busquei, eu devolvo com o índice deslocado. O cálculo do índice deslocado é tranquilo, né? É -1, mas vai ter o custo de fazer a busca, então log de n. Então se eu mandar 8, você mandou, ele retornaria 6 no predecessor, ele colocaria 11. Perfeito. Aí vai depender de como a gente quer definir. Tá? No caso, se eu fizer a busca binária, essa busca que eu estou falando aqui sempre me devolve, se o cara não está, me devolve onde ele deveria estar, ela ia me devolver o índice 2, e daí o predecessor do índice 2 é o cara que está no índice 1. E daí, isso é uma resposta correta ou não, depende de como eu defini o predecessor. Eu quero saber o cara que está atrás daquele, ou o cara que estaria atrás dele se ele estivesse no vetor. Se for essa segunda definição, beleza. É só devolver o cara que está no índice 6, né, no índice 1, que é o 6, beleza. Se ele está na frente, ele devolveria 11. Ele devolveria 10. Porque o 10 e o 8 seriam o mesmo. Se fosse o sucessor, você está pensando. Justo, mas aí dá para você testar. Dá para testar. Se for igual ao do próximo, senão não. Isso, exato. Então depende de como você quer definir, mas dá para testar. Tipo, você pensa assim, envelopa a busca binária numa caixinha e chama a busca binária. Quando ela te devolve, você compara. Eu comparo, achei com igualdade? Se for igual, e eu quiser o predecessor, eu devolvo o que está o índice antes, e eu quiser o sucessor, eu devolvo o que está o índice depois. Se não for igual, eu já sei que aquele cara é meu sucessor, nesse conceito de o sucessor que seria se eu estivesse lá, né? Porque, de fato, depende de como eu defino. Pode ser também que eu quero devolver que ele não tem, né? Tipo assim, ele não está lá, então ele não tem sucessor, não existe sucessor de um cara que não está lá, é uma questão de definição. Mas então o predecessor, log de n também, porque o maior trabalho é fazer a busca, né? O resto é tudo tempo constante, né? Mesmo que a gente faça esses testes, é tempo constante para fazer, não depende do tamanho do vetor. Tudo bem, gente? Então, esse foi o predecessor. Eu falei que essa aqui era uma das minhas operações favoritas, né? E a seleção? Eu quero saber quem é o 10º elemento, né? O 10º elemento do vetor. Você passa o índice e eu passo o índice. É sem graça, né? Vocês vão ver que não é tão sem graça assim dependendo da estrutura de dados. Que o vetor é simples, o vetor já está em ordem e tal. Aqui a gente só tem que tomar um cuidado e entra mais uma questão de definição que eu fui bem informal, não falei para vocês. Seleção a gente pode definir como indo os valores de 0 a n-1. Então eu tenho o 0ésimo, tipo assim, a seleção como sendo o número de elementos que é menor do que eu. A gente pode pensar desse jeito. Então, por isso que o primeiro elemento, ele tem 0 elementos menores do que ele. Então, é o 0ésimo. Daí o índice vai de 0 a n-1. Ou o número de elementos que é menor ou igual a mim. Daí o primeiro elemento já é o 1, porque ele tem um elemento igual a ele, que é ele próprio. Tá? Eu estou trabalhando nesse momento, nessa aula, com essa segunda definição. Então, os meus números vão de 1 a n. E daí, na hora de fazer essa implementação, eu tenho que fazer uma correção no índice. Né, se me fala assim, quem é o primeiro elemento, o número 1? É o que está na posição -1, na posição 0. Tá? Então eu tenho que deslocar ali. Mas tudo bem, é só um ajuste para não errar na implementação. O tempo não vai mudar por causa disso, é O de 1 essa operação. Tá? Na árvore binária de busca, que já dando spoiler, é a próxima estrutura que a gente vai ver para implementar, ela fica bem mais desafiadora. Não é super difícil, mas é bem interessante. Agora, vamos lá, o rank oposto. Eu passo uma chave e eu quero saber quantos elementos são menores ou iguais a mim. Então, para dar um exemplo aqui que fica melhor, né? Aliás, vamos dar o exemplo dos dois, né? Porque eu passei meio rápido nessa parte.
A seleção, imagina que eu chamo seleção do 5. Tipo assim, eu quero o elemento 5. Tá? Não é o índice 5 nessa definição que eu estou usando, né? É o elemento que tem 5 menores ou iguais a ele. Então eu vou devolver o 17, no caso da seleção pelo 5. Né? Ele é o que na ordem aqui está na quinta posição, começando a contar do 1. Pensa desse jeito. Então esse aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Tudo bem? Seleção? Percurso. Eu passo o 17 e ele vai me devolver quantos elementos são menores ou iguais que o 17, que é aquela chave. Note que a chave pode não estar lá, né? Quantos elementos são menores ou iguais que aquela chave. Se a chave não estiver, então vamos fazer um teste aqui para ver se a gente entende. Quantos elementos são menores ou iguais que o 17, nesse caso? 5, né? O cálculo que a gente faz para pensar num jeito eficiente de fazer isso, começa também com a busca binária. Eu faço uma busca binária por aquela chave, recebo um índice. Aquele índice já é a dica para mim, ó, índice 4, como começa a contar no zero, de quantos elementos estão para trás daquela posição. Né? Então, eu já sei que aquele cara ele tem pelo menos o índice que a busca devolveu de elementos para trás de mim. Só que lembra que eu falei, eu quero saber quantos são menores ou iguais a mim. Daí eu faço o teste, se o cara que eu recebi, se o índice que eu estou apontando é exatamente. Colocando de um jeito mais prático, assim, ó, se nesse caso aqui, ó, eu estiver calculando o rank do 17, a busca binária me devolve o 4, daí eu conto, qual que é o rank do 17? É 4 mais 1, porque o 17 está aqui, então tem um elemento a mais que é menor ou igual a ele. Se eu estivesse fazendo o oposto do 13, não era do 17 agora, do 13, a busca binária vai dar o mesmo 4, só que eu vou testar, vou ver que ele não é igual, daí eu devolvo só 4. Quer dizer, o 13 devia ser inserido aqui, né? Então quantos elementos estão menores ou iguais a ele? São 4. Tá? É um detalhezinho técnico, tá? Mas essas operações, elas têm essas nuances ali. Assim como eu falei, a seleção, né, eu posso definir começando em 0, em 1, o posto também tem esses detalhes. A boa notícia é que esses detalhes não são a parte mais interessante. Para uma aplicação pode ser que eu queira uma definição, para outra aplicação eu queira outra. O importante é entender a lógica geral delas, tá? Que é essa ideia de, dado uma chave, né, no caso do posto, saber qual a posição que eu ocupo, né, numa sequência ordenada, com aqueles elementos. Ou a seleção, dado uma posição, qual é a chave que ocupa aquela posição. Por isso que elas são opostas uma para a outra, né? E quando eu falo que elas são inversas, elas são mesmo, tá? Se eu fizer, tipo, a seleção do posto do 17 vai dar o próprio 17. Ele realmente é inverso. Mas, voltando, a eficiência dessa operação é log de n, porque basicamente o que eu estou fazendo o coração do que eu estou fazendo é uma busca binária, depois é um ajuste ali para saber qual a minha posição, né? Como eu falei, gente, essa parte não era a mais importante da aula. Eu espero que ela tenha servido, e a gente vai ver mais uma coisinha ainda, mas eu espero que ela tenha servido para a gente entender um pouquinho melhor essas operações, que depois a gente vai ver a implementação usando uma outra estrutura de dados, que vai ser a árvore binária de busca. E também para a gente relembrar um pouco de busca binária e manipular vetor e tal, essas coisas fundamentais que a gente sempre acaba fazendo, né? Não é uma coisa que a gente vai parar de fazer. Sempre volta, essas coisas muito fundamentais sempre voltam. Pode falar. Hashing é ED2. Inclusive, todo esse assunto de tabelas de símbolos é um blocão no início de ED2. Tá? Então, agora a gente vai ver 2 aulas sobre esse assunto, mas ele volta depois, né? Com mais profundidade.